Vocês já ouviram e cantaram tantas coisas lindas, né, nessa noite, que eu sei que o coração de vocês está cheio. Mas eu quero só pontuar poucas coisas aqui para vocês, porque a gente precisa entender algumas coisas para a gente poder vivê-las, não é? Por que que a festa de Pentecostes é uma festa tão importante? Quando Jesus fala, ele resume a missão dele. A gente poderia até dizer que essa frase, Jesus resume a missão. Em Lucas 12, 49, Jesus diz assim: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que ele já tivesse aceso. Então vocês imaginem, o que é esse fogo, né, que ele veio trazer, né? Que ele veio trazer o Espírito Santo para nós, para que o Espírito Santo possa nos renovar. O Espírito Santo, ele não faz remendo, não. Então a nossa vida não é remendada, não. É renovada. É fazer a criatura de novo. O que nos faz ser transformados? Quando você pega um milho para virar pipoca, ele passa pelo fogo. Se não passar no fogo, continua milho. Se você põe no fogo, fica a pipoca deliciosa. A gente, para ser transformada, a gente precisa da força de Deus, do Espírito de Deus, para que mude nossos pensamentos, nossos desejos, né? Transforme o nosso coração, faça com que a gente abra os olhos para outras coisas que a gente ainda não viu. Então, esse fogo é aquele que queima, mas não consome, nos transforma. E é tão interessante que eu queria que vocês prestassem atenção agora e vocês fizessem junto comigo. Respira comigo. Então, assim como o ar não é vital para a nossa vida biológica, podemos ficar sem o ar? Não. Assim é o Espírito Santo para a nossa alma. O Espírito Santo é o respiro da alma. E é tão interessante que a gente não presta atenção, né? Como é que o mundo nos dispersa de Deus, né? Hoje o mundo está ligado em tudo que polui o ar, não é? Tudo que polui o ar, o povo não está atento, os ecologistas não estão atentos com a fumaça, com tudo que está poluindo o ar e que pode envenenar o ar, que a gente não vai dar conta de respirar. E quem está preocupado com o que está envenenando o espírito? Já pensaram nisso? O que de verdade pode estar envenenando o Espírito Santo em nós? Envenenando e poluindo a nossa cabeça e o nosso coração, e impedindo que o Espírito Santo de verdade se manifeste. Entendeu que a gente não pensa nisso, né? Tem uma analogia, né? Porque quem comanda o corpo é a alma. A gente é que tem a ilusão, que a gente é que é bacana no físico. O nosso físico não é nada, Jesus não fala isso. O corpo não é nada se a alma não estiver de pé. Então o que nos põe de pé? O que te dá energia para caminhar? Tem dia que você levanta e não quer nem sair da cama. É o Espírito Santo de Deus que fala, coragem, e te põe de pé. Então como que a gente cuida mal? Como nós temos pouca consciência daquilo que a gente vai vendo, vai ouvindo e vai vivendo, e que vai intoxicando o Espírito Santo em nós, vai impedindo que o Espírito Santo se manifeste. Então os nossos olhos às vezes estão tão acostumados com violência, tão acostumados com imagens tão diferentes daquilo que o Senhor pediu, onde a gente não vê mais quantas manifestações de amor, quanta dureza, quanta coisa causada pelo egoísmo, né? Quanta coisa que não tem feito com que se manifeste de verdade aquilo que Jesus veio dizer aqui. Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que isso já estivesse pegando fogo mesmo, ateasse esse fogo. Quanto que Ele gostaria de ver a nossa transformação, o quanto que Deus Pai quer doar esse fogo a todo mundo, a todas as gerações. Mas guarda uma coisa que eu já disse para vocês: o cristianismo, ele é uma religião do desejo. Então eu tenho que desejar o Espírito Santo de Deus. Ele não nos é imposto.
Deus não nos impõe nada, é tudo um convite, né? Então nós temos que desejar, nós temos que pedir, nós temos que desejar com o nosso coração de verdade. Eu quero receber, Senhor, o Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero ser transformado para ser uma testemunha que seja credível do Senhor. As pessoas precisam olhar para mim e saber quem eu represento. Para isso é um processo. E esse processo de transformação não vai acontecer em nós sem o Espírito Santo. Hoje a gente vive numa era que a comunicação nunca foi tão facilitada. Os meios de comunicação nunca foram tão fáceis. Hoje as distâncias parecem que deixaram de existir. Você deita aqui hoje, acorda em Roma às 5 horas da manhã. Ou em Miami, onde você quiser chegar. Parece que as distâncias nem existem mais, parece que os países viraram bairros. E nunca o ser humano esteve tão sozinho. Ele perdeu a capacidade de comunicar, né? O povo está junto, mas está sozinho. Hoje as pessoas ficam do lado uma da outra, cada um conversando na internet. Mas não se vê mais, não se olha mais, não entende mais a dor do outro, não é capaz mais de olhar o outro. Hoje o mundo caminhou tanto a nível da ciência, da tecnologia, que o homem tem certeza que ele não precisa de Deus. E que imagina se ele precisa perder tempo em ouvir a palavra de Deus, rezar então, imagina se isso é possível. Isso é perda de tempo, imagina. A gente já está quase chegando a ser Deus. Então, na verdade, o ser humano não percebe que ele está construindo de novo uma história que está descrita na Bíblia. Qual é? O que contrapõe a Pentecostes? Qual a história da Bíblia que contrapõe a Pentecostes? Pentecostes é unidade, é nos fazer é nos fazer compreender, é eu fazer olhar para essa menina e saber se ela tem uma dor ou não. O que é o ser? O que é? Pentecostes é isso, aquele que nos faz amável, que nos faz compreender o outro. Qual foi o inverso disso? Está na Bíblia. O quê? Pode falar. Que não tem certo, nem, não tem erro nem acerto, nós somos irmãos. Babel. Babel é o oposto de Pentecostes. Os homens achavam que davam conta de construir um mundo e fazer um caminho para chegar no céu sem Deus. E eles conseguiram compreender em determinado momento que estavam construindo um contra o outro. E hoje muitas vezes a gente vive Babel, dentro das casas, do trabalho, ninguém entende ninguém. Comunicação hoje é um problema gravíssimo. Na era da comunicação, a comunicação é uma coisa gravíssima. Um dos maiores problemas que a gente tem no hospital é falta de comunicação. Mas não sabia que isso a gente tinha que ter ficado em jejum? Ninguém comunicou. Mas não, na era da tecnologia, na era da comunicação, a comunicação falta. Porque na verdade, né, nós precisamos de pedir a Deus que, por isso que é o Espírito Santo, né, por isso que eu tenho que desejá-lo, né? Eu tenho que querer ser transformada. Eu tenho que querer ser renovada. Eu preciso querer que Deus mude toda a minha história, mude meu olhar, transforme de verdade. Eu não preciso ter medo. Porque imagina, como é que nós, nessa diversidade aqui, cada um de um jeitinho, como que nós vamos ser o corpo místico de Cristo? Nós somos igual uma farinha seca. Como é que junta uma farinha para virar um pão, virar uma massa? O que junta? Tem que ter a água. É a água do Espírito, não é? É o Espírito Santo que foi derramado em nós na água do batismo, né? É Ele que vai juntar a gente, faz uma massa só. Mas se quisermos. Isso que é o belo das coisas de Deus, né? Porque tudo de Deus é se você quiser. É um convite, é uma proposta. E nós temos que dar a resposta. É muito simples. As coisas de Deus são encantadoramente simples. Porque Ele não te obriga, Ele te convida. Ele te convida a permitir que o Espírito Santo seja aquele que vai cuidar da sua vida. Deus deu uma missão ao Espírito Santo. Falou, eu te dou o cuidado da criatura. Você precisa cuidar da criatura de forma que Deus possa habitar em nós, né? De forma que a gente possa ser o templo de Deus. Lembra daquele bom samaritano? Lembra da parábola do bom samaritano? Daquele que fica caído, machucado.
e que Ele é cuidado. As feridas são derramado óleo, é feito, enfaixado as feridas, é levado a um lugar para ser curado. Assim somos nós diante de Deus. Quando a gente desejar de verdade o Espírito Santo, com toda a força do nosso coração, e dizer a Ele: eu creio em Deus, e eu quero que de verdade ter uma vida com Ele, eu quero de verdade entender o que é Deus falando pela minha boca, eu quero de verdade entender o que é Deus agindo pelas minhas mãos, eu quero de verdade, porque isso é uma coisa espetacular, ver que não sou eu, mas é Ele em mim. Espetacular. É algo que nos deixa sem palavras, ver Deus fazer em nós. É quando você pede e Ele age através de você, e você fala: não fui eu, foi Ele. A gente reconhece exatamente quando não é a gente, mas é Deus fazendo através da sua vida. Então, quando a gente desejar de verdade, fala com Ele: vem arrancar, cumprir em mim aquela promessa que Deus deu em Ezequiel, que tiraria do nosso coração o coração de pedra e nos daria um coração de carne, que o Senhor escreveria no nosso coração, com as letras do Espírito, a sua lei, de forma que a gente não precisaria, disso, a gente viveria porque já está inscrito em nós, e já daria conta de viver. Lembrando aquela música que vocês cantaram, porque nós somos terra árida, terra seca. Como é que nós vamos produzir fruto se não for irrigado? Pelo Espírito Santo de Deus. É a água que tem que nos irrigar, porque o que depender de nós dá o quê? Nada. Nada. E é tão bom tomar essa consciência que não somos nada, e que tudo dependemos de Deus, e deixar Deus fazer essa transformação, porque isso é uma aventura, porque o Espírito Santo, como de Deus, só vai agir à medida que eu permitir. Somente quando eu me abrir a essa transformação, a não ter medo. Vocês imaginem, quando o Espírito Santo, quando houve Pentecostes, que o Espírito Santo veio, onde é que os discípulos estavam? Eles estavam reunidos aonde Jesus tinha feito a última ceia com eles, na presença de Nossa Senhora. Eles estavam lá, morrendo de medo, com as portas trancadas, com medo de morrer. Você conhece Jesus? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Aí de repente vem o Espírito Santo, porque aonde tem o Espírito Santo de Deus não existe medo. Ele que nos dá coragem de testemunhar, Ele que nos dá coragem de falar o nome de Jesus, Ele que não nos deixa envergonhar, Ele que nos deixa aí as últimas consequências. Por que existiram tantos mártires, tantas pessoas que testemunharam o nome de Jesus? Se você falar que acredita nele, você morre. Estou morto, creio. Então, é só Ele que nos coloca a palavra certa na nossa boca, te dá a atitude certa, te dá a condução. Porque nós achamos que não precisamos dele para nos orientar. Nós estamos longe de querer ser a imagem de Deus. O mundo hoje quer saber disso, não. Eu ser a imagem de Deus, imagina, eu quero ser a minha imagem. Eu quero ser o bacana que o mundo vai mostrar. Mas o mundo nos traz uma ilusão tão grande, de um tanto de nada, que não nos leva a nada. O Espírito Santo de Deus tem uma proposta absolutamente irrecusável. É de fazer uma vida nova, uma vida com sentido. Uma vida que cada um de nós recebeu tantos dons de Deus. É o Espírito Santo que vai permitir que a gente possa devolver a Deus esses frutos multiplicados. Mas é multiplicar 100 vezes, 1000 vezes. Por que a gente não consegue fazer isso, né? Porque sozinho nada podeis fazer. Quem disse isso? Foi Ele. Foi Jesus. A proposta de Pentecostes é uma proposta maravilhosa que se renova. Por várias vezes no dia a gente precisa chamar o Espírito Santo de Deus. Tem que tomar uma decisão, tem dúvida? O Espírito Santo é doce, Ele é uma doçura. Fala, me mostra, Espírito Santo de Deus, me revela a vontade do meu Pai agora. Me mostra o caminho, me dá a direção. Me ajuda a fazer as coisas certas. Me ajuda a amar a Deus, me ajuda a servi-lo. Acerta o meu caminho de amar e servi-lo. Me ajuda a ser testemunha fiel dele. Me ajuda a não ter medo. Renova o meu coração. Coloca fogo dentro de mim. Me dá esse amor a Deus incondicional. É assim. Sem medo. Oração do desejo
Deus é aquilo que a gente deseja. Eu quero caminhar na presença, eu quero ser queimado, né? É o que vocês vão rezando muito e pedindo. Quantas vezes vocês estão rezando e estão sendo queimadas? A mão queima, o pé queima, você morre de calor, porque está diante daquele que é o fogo que nos queima. Vocês imaginam o que esses discípulos fizeram? Quanta coisa eles fizeram. Cada vez que Pedro falava, era a multidão que convertia. E nós? Porque eu não tenho que falar pela força das minhas palavras. Não sou eu que vou convencer ninguém. Não sou eu que vou fazer com que alguém se converta a Deus. Quem é que nos convence? Está escrito na palavra de Deus. Quem nos convence do pecado? Quem nos convence que a nossa vida está fora do trilho? É um só. É o Espírito Santo de Deus. Ele que nos mostra com doçura, né? Ele que nos mostra, se você fizer desse jeito, será melhor. E se a gente aprender a ouvir o Espírito Santo, a gente aprender a ler o que Deus quer nos falar na palavra, em cada vez que recebemos a Eucaristia, é ali mesmo, né, que nós vamos aprender, né, a deixar ser, eu falo que é dominado, né, se entregar, né, entregar as rédeas da sua vida para aquele que sabe o caminho. Entender que nós podemos caminhar com Ele como um bom pastor, porque só Ele tem um lugar certo para nos levar, só Ele sabe onde estão as fontes de água viva, que é Ele mesmo, né? Só Ele tem a pastagem certa, né? É só Ele, só Deus tem o melhor. Mas é difícil, porque dentro de nós existe a guerra mesmo, né? Que é as coisas da carne e o fruto do Espírito, né? Que é a paz, que é a liberdade que todo mundo deseja. Isso é espetacular. Porque o dia que a gente tem essa opção por Deus, nada te inibe. Se as pessoas falam, mas você não faz isso porque a religião te proíbe, fala, imagina, o que Deus proíbe? A religião é da liberdade, né? Deus não precisa de escravo, gente. Deus, porque o amor, para você amar alguém, é uma atitude de liberdade. Ninguém te obriga a amar. Eu posso chegar perto dessa moça linda e falar, você tem que me amar? Imagina, o amor é algo que seu coração, de repente, no meio de um tanto, algo que seu coração bateu diferente por aquela pessoa. Existe alguma coisa mais livre do que aquilo que o amor une? Não existe nada mais livre do que isso. É assim a gente com Deus, é uma história de amor. É do amor dele conosco, que é a nossa resposta de amor com Ele. Quem vai nos transformando, quem vai nos fazendo ver diferente, é somente o Espírito Santo de Deus, né? Ele que pode renovar, fazer com que cada um de nós seja uma criatura nova. Que dia que isso pode acontecer? Cada dia que eu quiser. Então, cada dia que eu quiser, eu posso começar um dia novo, uma vida nova, um ano novo. Eu falo, eu quero ser um discípulo fiel. Eu quero, de verdade, viver um evangelho que eu esteja comprometido até a raiz dos meus cabelos. Porque eu creio. Porque eu creio na imortalidade do meu corpo e da minha alma, como a gente falou semana passada. Eu creio. Eu creio que esses olhos irão ver Ele. Eu creio. Então, para isso, eu tenho um caminho. O caminho é Jesus. Não tem outro, né? Não tem outro caminho. O mundo vai tentar tirar você, o mundo vai tentar te dividir, o mundo vai tentar te dissipar, vai tentar te distrair, vai tentar que você não fique na direção de Deus. Vocês podem ter certeza disso, né? Tudo acontece para você não rezar, tudo acontece para você não estar aqui, tudo acontece. Fala, você vai perder tempo em rezar? Você vai perder tempo com isso? Sendo que isso é a única coisa que alenta o nosso coração, né? Como é que isso me dá força? Como é que isso me impulsiona? É somente o Espírito Santo. Porque aquele que anda com Deus, está escrito lá em Isaías, corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, porque Deus renova as nossas forças, né? É Ele. É esse mistério, gente, é um mistério. Esses insights que vocês têm, não é assim? Você fala, vou para ali, não, vou para cá. Como é que pode ser isso? Né? Como é que pode ser isso? Então, quando eu digo para vocês assim, qual é esse mistério do Espírito Santo em nós? Então, aprenda uma coisa. Eu digo isso para vocês como irmãos. Aprenda a tudo pedir opinião a Deus. A tudo. Se tem alguém aqui que é da área de saúde, que lida com a vida diretamente do outro, sempre peça a Deus que te ilumine. Para que você faça sempre o melhor. Para que você possa ser sempre a extensão da misericórdia de Deus. Sempre a extensão. Então, cada dia que amanhece, que eu estou na igreja, antes de ir para o hospital, eu estou em oração por todos aqueles que eu irei encontrar.
para que eu possa ser a extensão da misericórdia e diminuir a dor e o sofrimento do outro, porque assim nós revelamos Deus, não é? Para isso Ele veio, para colocar cada um de nós em pé, nos conduzir, curar as feridas, não é? Gerar vida, não é assim? É assim que fazemos, pela palavra, pela nossa profissão, nós vamos ajudando Deus a agir no mundo. E é tão interessante, quando eu vou para o consultório à tarde, antes de ir para o consultório, eu estou de joelho rezando de novo, para que Deus me faça ver aquilo que é necessário para aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Aliviar, essa é a missão. E aí me acontecem coisas muito interessantes por causa do Espírito Santo de Deus. Há uns meses atrás, eu estava no CTI, eu recebi um telefonema de um pai, de uma criança, de um adolescente que é atleta, e ele me disse: Filó, fulano, adolescente, está reclamando de vontade de fazer xixi, porque está doendo para fazer xixi. Onde que eu levo ele fazer um exame de urina? Antes, enquanto eu pensava onde eu ia mandá-lo, eu falei: não, vai levar ele fazer exame de urina não. Isso é apendicite aguda. O apêndice dele está encostando na bexiga. Ele está com vontade de fazer xixi, mas é apendicite aguda. Vá agora lá no Mater Dei, pede o plantonista que eu mandei pedir a delicadeza de fazer um ultrassom dele agora, porque ele tem um apendicite e precisa ser operado. Doutor Filó, ele está com vontade de fazer xixi. Pois é, mas é apendicite aguda. O povo que estava do meu lado nem abriu a boca. Os médicos que estavam do meu lado devem ter pensado: a Filó está trabalhando demais, está meio surtada, né? Eu continuei trabalhando. Passou umas 2 horas, 2 horas e meia, o pai me ligou: doutor Filó, como é que a senhora sabia que era apendicite? Ele já está sendo operado. Eu falei: não era eu. Agradece a Deus que impediu que complicasse. E isso é tão interessante que 2 colegas minhas que estão ouvindo falar de Deus, falaram comigo assim: Filó, você podia me explicar como é que alguém te telefona e você sabe quem tem que ir para o seu consultório, quem vai para o hospital, quem pode ficar em casa sossegado, não vai acontecer nada? Eu falei: porque não sou eu. O dia que vocês compreenderem, e eu falo isso para vocês, não para honra minha, mas para honra e glória do nome de Jesus, para que vocês possam entender que o Espírito Santo de Deus é real, que Deus é real, que Ele é realmente o ar que a gente respira, e que se a gente permitir, Ele fará proezas através do ser. Ela falou: a gente fica tão atordoado que quando você fala uma coisa, a gente fica até com medo, para melhor obedecer. Quando você chega no CTI, sai desligando os remédios e fala: pode dar alta nesse, tira esse aspirador, porque já passar muito aperto, e nunca deu errado, porque não sou eu. Vocês têm que entender que quando a gente reza e se entrega, e fala: faça em mim, Ele faz. E quando eu falo com vocês esse convite, faço para vocês essa proposta e falo: entrega a sua vida e fala com Ele: faça em mim a vossa vontade, não tenha medo, que vai virar a vida do avesso. Não tenha medo, confia. Se você entregou, vá, sem medo, porque o Senhor vai te conduzir. E isso é o que eu falei no início, é uma experiência impressionante, ver Deus fazer, através da nossa miséria, através do meu nada. Ele querer que fazer da minha vida algo que Ele possa fazer com que os que estão atentos percebam: não pode ser ela. Eu falo: não sou eu, é aquele que habita em nós. Eu rezei antes, falei: Jesus, me dá discernimento. Jesus, me mostra o que é isso. Me mostra. Para quê? Para mim não, para diminuir a dor e o sofrimento dessa família. Me ajuda a ser só e unicamente a extensão da vossa misericórdia. É porque a gente sabe o nada que a gente é. A gente sabe que a gente é terra seca. A gente sabe que a gente sozinho vê e não enxerga. Mas com o Espírito Santo de Deus, é possível você ver e transformar. Essas coisas são tão claras, que eu já contei isso para vocês há muitos anos atrás. Isso deve ter mais de 20 anos. Quando, uma das primeiras cirurgias nossas de Jatene, e um bebezinho que veio do interior, hoje já deve estar uma mocinha, e essa criança demorou para chegar para nós, porque sempre precisa de alguém que tenha coragem de dizer a verdade, né? E nem sempre quem diz a verdade é bem querido, né? E todo mundo, era a primeira filha de um casal,
do interior de Minas, a mãe professora, e todo mundo, depois nós vimos o álbum, a gente não sabia se ria ou se chorava do álbum, que a criança na banheira cor-de-rosa, e a criança era roxa e ninguém via. Então o contraste era gritante, mas ninguém via. A criança no meio, a banheira cor-de-rosa, alguém do lado fazendo um pose, ninguém percebia que a criança era roxa. Até que chega aquelas visitas que ninguém gosta, e olhou e falou assim, gente, vocês não estão vendo? Esse menino está roxo. Como que alguém põe defeito no meu filho? Eu quero matar. Aí todo mundo primeiro briga. Até que alguém falou, gente, não é que está roxo mesmo? Aí levaram e chegou para nós, as artérias do coração nasceram trocadas, que tinha que estar direito na sua esquerda e vice-versa, ia morrer. Estava tudo trocado. Aí cirurgia de urgência, que é confusão, né? Depois que chega e descobriu, pode todo mundo correr, porque a coisa está preta. Aí operou. E eu recebi estava lá de manhã, e aquela luta com essa criança, um empenho que essa criança vivesse, porque hoje essa técnica cirúrgica foi desenvolvida pelo nosso Adib Jatene, né, que já faleceu. Essa técnica hoje é usada no mundo inteiro e hoje os meninos ficam curados. E aí essa criança fez a cirurgia, estava indo muito bem, eu estava no consultório trabalhando, a plantonista ligou e falou, filho, está dando tudo errado com o menino. Eu falei, que é isso, gente? Como está dando tudo errado? Não está bom não. Eu falei, mas eu não posso ir aí não. Vocês podem manter essa criança viva, porque o consultório está duro. Vê que não é de hoje que eu trabalho, né? Então assim, eu não vou chegar aí antes de 11 horas. Não, vocês mantêm esse menino vivo, olha tudo, revê tudo, que eu chego aí às 11 horas. Eu voltava tanto ao hospital que a direção da Santa Casa me liberou de estacionar junto com as ambulâncias na portaria principal, porque caminhar perto da Santa Casa às 11 horas da noite não é um lugar que eu te convido a ir, porque o risco é grande. E aí, quando eu cheguei lá às 11 horas da noite, eu estava subindo as escadas e falei com Jesus assim, falei, Gê, presta atenção, eu estou um caco, nem preciso te contar que eu não sei se eu quero tomar banho, comer, eu não sei o que eu quero, eu estou tão cansado que eu acho que eu não tenho nem 2 neurônios mais pensando. Mas eles chamaram que o menino não está bom não, mas o Senhor sabe o que ele tem, e eu não sei, quem está lá também não sabe, mas o Senhor sabe. Então deixa eu te pedir uma coisa, nem vou de elevador, vou de escada para ir pensando, para o Senhor ter tempo de trabalhar, entendeu? Eu vou subir nas escadas, só tenha misericórdia de mim, porque eu preciso eu preciso ver esse menino resolver a situação, eu tenho que voltar para casa, rezar ainda, para não acabar as rezas de hoje, comer, tomar banho, dormir, daqui a pouco, acordar de madrugada, voltar, daqui a pouco eu estou aqui, hoje nem sei se eu fico direto, não vai dar tempo. O tempo é curto, meu amigo, é curto, me ajuda. Então eu vou chegar lá, me mostra o que está acontecendo, vamos resolver esse negócio de preto, para não poder ir embora. Só me ajuda, só tenha misericórdia de mim, do menino e de mim. Olha o trapo aqui, olha o caco. Muito bem, subi as escadas, cheguei lá, o pessoal estava alvoroçado. Eu fiz só assim para o povo, fui lavar a mão, e quietinha lavando a mão, o pessoal falou assim, o que a filha está fazendo? Ele está demorando tanto. Aí a turma que me conhece falou assim, vocês não aprenderam até hoje não, que ela está rezando? Ela está rezando. Falei, e as contar? Falei, não precisa falar nada, eu vou olhar o menino, calma, vou olhar. E comecei a olhar, que tanto de remédio ligado no coitado, fui olhando de ponta a ponta o que estava acontecendo com a criança, até como é que o remédio saía lá de cima e chegava no menino. E fui olhando tudo. Jesus mostrou o que era. O tempo foi tão rápido que o povo ficou escandalizado. Aí, mas é porque é ele, né? Aí eu falei com o povo, já descobri. Falei, não é possível que você descobriu. Eu falei, eu não, Jesus, né? Mas como vocês não acreditam que ele está vivo, e que ele é uma pessoa, e que ele anda conosco, e que de verdade ele é vivo, quero mostrar para vocês onde é que está o problema. Não é possível. Falei, eu não vou mexer para vocês poderem, todo mundo ver. Vem cá para vocês poderem ver. Alguém está vendo alguma coisa errada? O povo olhava e falava assim, não estou vendo nada. Filó, nós já conferimos tudo. A supervisora louca, o que você está vendo aqui que eu não vi? Onde é que está errado? Falei, está aqui o erro. Filó, não é possível. Falei, não sou eu que estou vendo. Jesus está mandando mostrar para vocês o que está aqui errado. Para mostrar que ninguém viu. Porque assim, a gente diante da situação, se Deus não nos fizer ver, a gente não enxerga. Mas está na sua frente, mas eu não sou capaz de ver sem. Jesus fala, abre o olhinho, olha, está aqui o problema. Eu falei, vocês viraram o trio errado, o remédio está voltando, não entra na criança, buscar está ruim. Não é possível, quer ver? Aí quando eu mostrei, o pessoal falou, mas não é possível que ninguém viu. Falei, é assim mesmo, não é possível que ninguém tenha visto. Então vamos virar, vira. Aí mudou a história.
Falei, vou sentar aqui no banco, olha, dá uma olhada se está faltando mais alguma coisa para Jesus mostrar, porque eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora e eu vou carregar ele, porque ninguém acredita, ninguém reza, né? Então eu vamos embora. Está tudo certo? Tudo certo. Claro que a saúde alta. Está em casa, deve estar pensando em casar. Mas essas coisas eu conto para vocês e repito, não é para mim. É para que vocês, que eu tenho que testemunhar para vocês. Porque Deus coloca a semente no nosso coração, quando coloca os dons. É preciso que a gente reparta uns com os outros o fruto daquilo que eu vivo. O fruto daquilo que eu vivo é testemunho, para que eu te encoraje a fazer o mesmo. Compreende? As experiências que vocês têm com Deus é testemunho, para que o outro fala, não é loucura, é verdade. Eu posso crer. Para que a minha vida também possa ser mudada, para que eu também possa ser usada. Deus usa, se você deixar, se você quiser, se você acreditar. Que aquilo que Deus tem para nós é muito maior que a gente ousa pensar, ousa sonhar. Deus faz em nós coisas que você fala, não é possível que foi. Fala, eu tenho certeza que foi eu mesmo, eu não vou enxergar, eu estou morta, não estou enxergando nem eu. Quanto mais que esse negócio é emaranhado de coisa que deu errado, salvou o menino. Mas é Ele que mostra, é Ele que revela. Por quê? Porque Deus quer o quê? A vida. É isso que Ele deseja. Deus quer a nossa felicidade. E às vezes tem uma coisa que está emperrando, te impedindo de ser. Aquilo que está poluindo o Espírito Santo em mim. Não deixando que Ele de verdade exerça todo o potencial que Ele tem para fazer dentro da nossa miséria. O que Ele pode fazer em nós? Um dia eu queria que vocês lessem, não sei quantos leram aqui, o livro de João Paulo II, o Papa dos Milagres. Quantos leram? Uma, duas? Que pena. João Paulo II, existe um livro, o Papa dos Milagres. Todos os milagres que João Paulo II fez andando. Era de impressionar. Quem publicou? Quem escreveu essa história? O fotógrafo do Vaticano, que era ateu, se converteu por causa dele, por causa do testemunho de João Paulo II. Numa determinada região tem o depoimento de um médico que tinha uma mãe esperando João Paulo II passar e tinha uma criança nos braços da mãe com paralisia cerebral. Ele passou, fez o sinal da cruz na testa da criança. E a criança voltou a ser normal. Andou, falou e o médico ficou todo mundo passado. Foi o que ele fez? Foi ele? Não. Foi quem habitava nele. E ele dizia, quando falava, o senhor ficou sabendo disso? Ele falava, Deus é muito bom. Tem uma das histórias de uma criança no México, de 5 anos de idade, que viu pela televisão que João Paulo II ia chegar. Ela falou com a mãe, mamãe, eu quero comprar uma roupa nova para ir no aeroporto ver o Papa. A mãe falou, meu filho, não vou conseguir ver o Papa não, meu filho, mas não multidão. Mas eu quero. E essa criança tinha leucemia. Na mesma cidade tinha um mecânico que comprou uma pomba branca, que queria soltar na hora que ele visse o Papa. Essas fotos, gente, isso foi fotografado. Então o livro é lindo porque esses milagres foram fotografados. E ele fotografava. Então ele disse que no dia que ele ia chegar, na hora, essa mãe foi com o filho para o aeroporto, vocês podem imaginar a multidão esperando. E o mecânico também foi. E eles estavam do lado do outro, sem ninguém saber de nada. E ele com a pomba na mão e a mãe com o menino no colo. E esse fotógrafo disse que João Paulo II, quando descia, chegava no aeroporto, ele quebrava qualquer protocolo. O segurança quase ficava louco. Porque ele já andava sabendo, ele escreve assim, parece que ele já sabia onde ele tinha que ir. Era claro que ele sabia onde ele tinha que ir. Então a foto, quando de repente a mãe está segurando o menino, João Paulo II chega do lado. Pode imaginar? O mecânico fica tão assustado que ele solta a pomba. Então a foto é a pomba voando, a mãe com o menino no colo e João Paulo II mostrando, falando assim, assim como essa pomba voou, assim a sua doença também voará. E aí depois esse fotógrafo vai atrás de todos esses casos que ele viu, e as curas todas confirmadas. Então a gente precisa conhecer que isso é real. Chegou um judeu, foi escrita uma carta, porque os judeus querem ser enterrados lá no vale, onde está descrito que será a ressurreição. E ele chegou no Vaticano, o Vaticano recebeu uma carta, que ele morava nos Estados Unidos, e ele estava indo para Jerusalém, para acabar de morrer, porque era uma doença terminal, e ele estava indo com o médico dele, ia descer no jato dele, lá na maca,
com soro, etc., com médico, que ele queria o Vaticano. João Paulo II falou, sim, poderia ir. E quando ele chegou, João Paulo II perguntou para ele se ele queria assistir uma missa. O povo ficou louco, falou, como que um judeu vai assistir uma missa? João Paulo II não escutava, não pode vir, assistir a missa. E na Capela Sistina foi uma coisa fechada. Quando ele começou a dar a Eucaristia, João Paulo II foi e deu a Eucaristia para ele. O pessoal falou, como que você deu a Eucaristia para ele? Respondeu, não, deu a Eucaristia. Ele foi embora, entrou no avião, voltou e foi embora para Jerusalém, para morrer lá, com a família e o médico na assistência lá, que ele queria ser enterrado lá. Tempos depois, o Vaticano recebe a carta da cura. Então, esse livro eu não posso contar todos os casos, né? Mas eu quero deixar em vocês o desejo de lerem, porque isso tudo é real. Então, essas coisas pequenas que eu conto para vocês, que eu tenho a oportunidade de perder a fala, de ver Deus fazer, é para instigá-los a entender que isso é real. Que isso que Jesus falou, que gostaria que a gente, de verdade, fosse transformado. Para que a gente revelasse e levasse Jesus aonde a gente fosse. Levasse a esperança. Levasse às vezes que Ele permitir a cura. Ajudar o outro a crer, ajudar o outro a caminhar, a revelar esse Deus de amor. É uma proposta para todos nós. Leia esse livro de João Paulo II, tem lá nas Paulinas. João Paulo II, o Papa dos Milagres. É um livro assim, vocês vão ficar fascinados, porque é tudo real, não é? Vocês vão ficar encantados, né? Então isso é a riqueza da nossa igreja. É a riqueza de pertencer a esse Deus maravilhoso que faz questão de participar da nossa vida. E de não nos deixar aqui como criaturas, cheias de feridas, sofrendo. Não, Deus quer trazer primeiro a cura da minha alma, da sua, para que depois você, renovado, você possa levar ao outro aquilo que te transformou. Então a proposta é linda. Que a gente tenha coragem de dizer a Deus, eu quero que seja arrancado do meu coração e me dado um coração novo. Eu quero ter a sua lei inscrita no meu coração. Eu quero de verdade viver com os olhos no Senhor, não preocupado com a glória do mundo, que isso não leva a lugar nenhum. Eu não quero ter sucesso no mundo, eu quero que Deus me olhe, e eu quero que as minhas atitudes agradem a Ele, e só a Ele. Porque não adianta o mundo aplaudir e Deus falar, não era isso? O que eu quero que Ele olhe e fale, é isso que eu queria que você fizesse. Então que a gente nunca tenha medo de se entregar ao único que você nunca se arrependerá de entregar a sua vida. E deixar Deus fazer, e você ficar sem fala, quando Deus também continuar agindo, que eu sei que Ele age através da sua vida. Que a gente não tenha ilusão que a gente é capaz de fazer alguma coisa, mas que a gente é somente um instrumento poderoso na mão de um Deus que faz o que quiser na nossa vida, porque Ele é Deus. Somente Ele pode nos fazer dar o fruto que Ele está esperando que a gente dê. Que a gente volte para casa, levando os braços cheios, tudo multiplicado dos dons que Ele nos entregou. Não vamos enterrar, não tenha medo. Deus caminha conosco. Nós ouvimos o relato de que no Evangelho de João, capítulo 20, que os discípulos estavam reunidos domingo, trancados em casa, com medo dos judeus, com medo de tudo que tinha acontecido. Estavam com as portas trancadas, Jesus entrou, soprou sobre eles, Jesus desejou a paz. E Tomé não estava com eles. Quando Tomé chegou, eles falaram, não, nós vimos o Senhor esteve aqui. Tomé falou, se eu não puser a mão, se eu não pegar na mão dele, não puser a mão no peito dele, não acredito. Uma semana depois, eles estavam reunidos de novo e o Senhor apareceu e falou, Tomé, vem cá, põe a mão aqui. E aí Tomé faz uma das declarações mais lindas, que é meu Senhor e meu Deus. O que isso, esse relato de 2000 anos atrás, tem a ver conosco hoje? Primeira coisa que eu quero comentar, vocês sabem que o nome de Tomé também é chamado Tomé Dídimo. Dídimo é uma palavra grega que tem uma tradução, que é gêmeo. Vocês já pararam para pensar que Tomé tem um irmão gêmeo?
Vocês sabem quem é o irmão gêmeo de Tomé? Muito bem. Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Sou eu. É você. Né? Nós é que somos os irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós também queremos colocar a mão. Nós também queremos prova. Nós também queremos que Deus faça alguma coisa que eu veja. Né? Então, é uma caminhada espiritual que começa na nossa imaturidade da fé, no início, quando eu quero prova que Deus é real, que Deus existe. Então eu preciso provar, Ele tem que me provar que Ele é real, até eu chegar à afirmação, meu Senhor, meu Deus. Isso, eu preciso ser gêmea dele mesmo, para poder conseguir fazer esse percurso de fé. Na nossa vida, fé e dúvida caminham juntos, faz parte da nossa caminhada. Porque quando a gente é batizado, cada um de nós aqui que foi batizado, Deus nos concedeu um dom, para cada um, o dom da fé. Ele colocou no coraçãozinho de cada um. O que nós fizemos com ele? Nem sabendo. Ficou guardado. Ficou guardado, e que ele foi ficando lá, um tanto de coisa vai por cima, vai por cima. Aí nós fizemos catequese, as mães obrigaram, colocaram na igreja, fizeram catequese. Tem que fazer primeiro a Eucaristia, menino. Depois a gente some da igreja. Depois é obrigado a fazer crisma, quer casar na igreja, tem que crismar, que é a luta. Some da igreja. Depois volta porque tem que fazer o curso de noivo. Depois volta o batismo do filho e some. E aí a igreja manda a gente ir à missa domingo, né? Confessar uma vez por ano. Nós obedecemos isso. Somos os tristes cristãos de missa de domingo. É de chorar. É de chorar. Porque o nosso itinerário espiritual, nós estamos lá na ponta do Tomé. Tem que provar que existe. Porque a gente cresceu escutando assim, menino, se você não comer, você não cresce. Se você não alimentar direito, você vai adoecer e vai morrer. Come, as mães ficam atrás dos meninos, você não tomou isso, não comeu aquilo. A mãe fica louca para dar vitamina para o menino, não é assim? O dia inteiro. Nós também tem que dar um suplemento para esse menino. É porque nós somos criados e avaliados e pensamos que a nossa caminhada, nós somos absolutamente unidimensionais. Nós só temos a dimensão matéria. Criamos os filhos na dimensão matéria. Até tomar consciência que o ser humano é quadridimensional. É quadridimensional porque é o mistério que Deus habita em cada um de nós. Não, eu estou longe de conseguir entender isso, mas é uma verdade. Então, por isso que não existe ninguém em estado vegetativo, mesmo que esteja em coma há anos, porque é um mistério que Deus habita aquele corpo. Então, se a gente não alimenta a alma, se eu não alimento a minha fé, o que aconteceu com ela? Nem sei onde é que ela está. Não sei. Né? Então, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos desnutrindo. Nós vamos perdendo a vitalidade da alma. E o que carrega o corpo? É a alma. Então, nós vamos enfraquecendo. Né? Tem uma fase da vida que parece que não faz diferença. Né? Não, eu creio em Deus, creio. Mas isso não me move? Mas isso não me traz uma alegria? Eu vou vivendo mais ou menos assim. Assim, sem desejo, sem paixão. Não é que eu não creia em Deus, mas eu perdi o elan. Não é assim que o povo fala? Não sei se eu te amo mais, vou separar, porque eu acho que eu não te amo mais, não é assim essa história? É porque faltou amor, não foi cultivado, não foi guardado, não foi cuidado. Eu não me alimentei, eu não alimentei o meu espírito. Eu não cultivei a minha fé. A fé não é um pódio, gente, é uma estrada. É uma estrada. E não tem parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 milhões de vezes. Não tem parque. Nós estamos a caminho. Nós temos que nos lançar no caminho. Né? Se apaixonar por essa história, essa revelação que Jesus fez de Deus. Revelou que Ele é nosso Pai. E Jesus revelou isso na vida dele.
com a história, com os gestos, com tudo que ele contou, que mostrou. Jesus abraçou a humanidade, a nossa humanidade, para nos revelar esse Deus apaixonado. Então, quando eu escuto aqui na Bíblia, que eu leio, que quando Jesus mostrou, ele mostrou as chagas, ele falou: veja as minhas mãos, veja o meu lado. O que isso traz para mim, para a minha vida? A nossa vida, gente, ela não é redonda como a gente gostaria. Ela não é linear como eu gostaria. A nossa vida tem sobressalto, a nossa vida tem tentações, a nossa vida tem queda, a nossa vida tem tristeza, tem aborrecimento, tem perda, tem um tanto de coisa. Mas é nessa vida que Deus manifesta, nas nossas feridas, nos nossos sofrimentos. Então, quando Jesus mostra o que ele passou, o que mostra para mim? Que Deus me aceita do jeito que eu estou, com as minhas feridas. Com o meu sofrimento eu posso mostrar. Para quem? Para Ele. Jesus, ao estado, meu filho, que eu fiquei. Mostra. Porque as suas feridas têm interesse para Deus, porque é pelas chagas dele que Ele poderá nos curar. Compreendem? Então não precisamos esconder nada dele, porque Ele sabe. Deus não está esperando ninguém perfeito, Ele está esperando a gente. Do jeito que estamos. Do jeito que somos. Para Ele dar um jeito em nós. Então, como a gente não caminha na nossa vida espiritual, nós vamos vivendo de uma forma, sabe aquela vida sem desejo? Que de repente, você vive cumprindo. Você cumpre. Você levanta, trabalha, cuida dos meninos, cuida do marido, mas vai achando a vida assim, choca, sem sentido, não vê sentido na vida, vai levando a vida, vai empurrando a vida, você quer mais que alguém te empurre. Não quer conviver com ninguém. Alguém pergunta para você assim: o que você tem? Você fala: nada. O que você está precisando? Nada. Na verdade é nada mesmo, porque a pessoa não reconhece que tem sede e fome de Deus. Que na verdade o que nos falta é algo que nos movimenta, é viver de verdade uma relação espiritual com Deus que é vivo, com Jesus que te põe a caminho, que te faz um outro olhar e que te mostra uma outra vida, com sentido. Porque enquanto a gente não tem Ele, a nossa vida é essa água de chuchu morna, que eu já falei, aquela água que é xanguana, tem gosto, deita e levanta, a vida é igual, a vida é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A vida com Jesus é uma aventura. Se eu contar para vocês o dia de hoje, vocês vão ver que espetáculo. É uma aventura. Ser igual, porque Ele não repete, não precisa, Ele é Deus. Então Deus quer colocar na nossa vida um calor, um amor, um desejo, uma fome dEle. Porque o que nos mata? Não é a sede de Deus, porque quando você tem sede, você busca. É a falta de desejo. É não ter desejo de nada na vida. Sabe aquele povo sem desejo? Aquele povo que não é no interior, eu escutava isso muito na Oliveira, né? Essa pessoa não tem nem sal nem açúcar. Falta tempero, né, gente? E Jesus falou assim: vocês têm que ter, vocês sejam como sal, né? Tem que dar tempero na vida, não é? Vocês têm que chegar no ambiente, todo mundo vê que você chegou. Não é porque apareceu, não é assim não. Mas a gente tem que dar um gosto onde a gente está. Aquela pessoa que é vibrante, que tem alegria, que tem esperança. Não é aquele povo pessimista que fala: não, estou sabendo, vai ficar pior. Não, meu, não é desse que eu estou precisando, não, gente. Eu preciso da alegria, da força de Deus que nos carrega, que nos leva a vencer qualquer coisa. Por quê? Não é por mim, é por Ele. É pela certeza de um Deus vivo. Bento XVI fala uma coisa espetacular: se a gente for nos dado uma esperança de uma eternidade, somos filhos do Altíssimo, o que nos aguarda é muito, a gente não tem dimensão do que Deus fez por cada um. Esse convite de viver com Ele é uma coisa sem igual. A gente não tem nem a noção disso, né? Ser convidado à vida, né? Ser convidado à vida. Aqui, né? Aqui que a gente começa, depois a continuidade com Ele, né? Mas viver a vida aqui na presença de Deus é algo encantador. Saber que eu ando, não assim sem saber para onde estou, mas acompanhada por um olhar, né? Por um olhar de amor. Eu só sei que eu ando, sozinha não, acompanhada por um olhar. Há um olhar que me acompanha. Isso não tem preço, é uma coisa assim, encantadora. Saber onde é que você está, não estou aqui. Isso é um escândalo, né? Saber que você é acompanhada. É um olhar que vela, um olhar de amor. Não é um olhar que te julga, é um olhar que te aconchega. É um olhar que te abraça, é um olhar que fala: eu só estou te esperando. Eu só estou vendo como é que você sai. Eu estava
falando com meu marido agora. Eu falei, você está parecendo Santo Antônio, um fundador do monaquismo, que estava numa luta, e que ele falou com Jesus, mas onde é que você estava? O santo é todo atrevido, né? Onde você estava? Ele falou, Antônio, estava aqui. Ele falou, mas então por que você não manifestou? Ele falou, porque eu estava esperando ver como é que você estava lutando. Não, estava lá. Estava lá, presente, nada passa despercebido a Ele. Nada. Então, nos falta o desejo. Nós ficamos com a nossa vida naquela tristeza melosa, naquela melancolia, achando aquela vida uma rotina. Nós ficamos parecendo com aquele jovem rico, que cumpria tudo. E quando chegou a hora decisiva, que ele falou com Jesus, o que me falta? Jesus falou, vende tudo e se entrega a mim. Ele falou, pensando bem, meu dinheiro é melhor, gente. Ele não conseguiu colocar a esperança dele, a confiança dele em Deus. E fez a opção que a gente tantas vezes faz. Porque andar com Deus, você tem que ter uma confiança incondicional, que Ele até o final vai fazer, porque Ele é Deus. E a gente tem que deixar Deus ser Deus. Então a nossa vida espiritual ela fica estreitada. Nós vivemos uma vida espiritual diminuída. Uma vida espiritual que não tem sabor. O pessoal fala, vai ser crê em Deus? Uai, nem parece. Porque parece que a gente está morto. E morre mesmo. A alma morre. Aí você percebe a pessoa desvitalizada, desenergizada, desanimada, não é? Porque perdeu o ânimo. Aquele povo que eu chego lá no hospital e fala, vou dar injeção na sua vida, na sua artéria aqui de vida. Essa vida chama Jesus. Para poder ter alegria de estar chamado à vida para viver. Cada dia que Ele nos convida para levantar e caminhar com Ele, isso é sem preço. O dia que a gente puder perceber isso, né? A nossa vida com Deus parece um diálogo de mudo, né? Ninguém escuta ninguém. Porque a gente não consegue perceber. Filho, mas Deus não fala. Fala, minha filha. A gente não consegue perceber, mas fala. A gente não se cala, né? Então vocês imaginem, se essa é a vida espiritual que a gente está aqui, imagina o que é a fala de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Porque quando eu começo a despertar para a fé, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque a vida nos tirou do lugar, né? Porque a fé nos desinstala. Lembra de Abraão, nosso pai? Pai Abraão. Abraão estava mais para pôr uma pantufa e ficar descansado, porque ele tinha toda a fortuna, tudo bacana, toda a família, tudo certo. Deus falou, Abraão, vamos, meu filho. Para onde, gente? Vamos. Abraão tinha mais de 70 quando ele começou a andar. Deus falou, para onde? Abraão falou, para onde? Aonde que eu mandar? Lá foi Abraão. Pegou a turminha dele e foi embora. Fala, não, se agora não, a gente fica adiante. Deus chama, é igual o Jonas. Jonas vai para lá, ele vai para o lado contrário. Deus chama a gente para um lado e fala, espera um pouquinho, some para o outro lado. A gente tem medo de andar com Ele. A gente tem medo de se entregar a Ele. E é Deus que quer. O que Ele falou? Vocês lembram o que Ele falou para Zaqueu? Quando Zaqueu estava pendurado em cima do árvore, achando que estava passando escondido. Tinha uma multidão, ele falou, se eu pequenininho subir em cima da árvore, veja ele passar. De curiosidade, né? Eu não sabia que ia cair da árvore naquela hora. Não sabia o que ia acontecer, né? Subiu de inocente. Subiu. Ele achou que Deus não estava vendo. O que Jesus falou para ele? Vocês lembram? Desce por causa de quê? Porque eu quero estar na sua casa. Eu quero. Olha que coisa indecente, que coisa espetacular. Eu que quero ficar com você. Não é você que está pedindo para poder ficar comigo, não. Eu que quero ficar com você. É isso que Ele deseja. Eu que desejo a sua presença. Gente, isso é uma coisa enlouquecedora. Ele fez exigência para Zaqueu. Zaqueu, para ficar com você, você precisa disso, disso, disso. Desce, Zaqueu. Claro, eu ia cair despencado, ele deve ter caído de cabeça, né? Lógico. Desce, que eu vou para sua casa jantar hoje. Claro que no mínimo de 13 pessoas, mais ou menos. Né? Coitada da mulher de Zaqueu, que aperto, né? Ela foi lá. Né? Padre Léo falava assim, justamente no dia que o micro-ondas está estragado, era o Padre Léo. Espetacular, saudade dele, né? O dia que o micro-ondas está estragado, Jesus resolve comer lá na casa de Zaqueu. Então, para fazer aperto na mulher de Zaqueu.
É como é que Deus quer cada um de nós. Entender que nós somos fracos, vulneráveis, que a gente está sempre caindo. Mas o que Jesus falou para Paulo? Basta-te a minha graça, Paulo, que é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta, e a gente quer fazer uma caminhada, então eu quero agora nutrir a minha fé. Olha, existe um itinerário humilde, porque ele é diário. Todos os dias eu tenho que alimentar a minha alma, do mesmo jeito que todos os dias você come e bebe água, porque cada célula nossa precisa de água. A nossa alma, se ela não for alimentada todos os dias, ela vai murchar e vai envelhecer e morrer. Nós temos que alimentar, como? Com a palavra. Eu tenho que ler essa palavra e encher meu coração. Ontem, na primeira carta de Pedro, o que estava escrito? Tinha uma frase linda, que eu fotografei ontem e mandei para uma pessoa que estava muito triste. Primeira carta de Pedro, a carta de Pedro ontem falava assim: lançai sobre ele todas as suas preocupações, por quê? Ele tem cuidado de vós. Você de morrer de chorar, só de escutar. Uma única frase: lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Porque se a gente acha que está sozinho, está abandonado, que Deus não está vendo meu sofrimento, Deus está vendo meus boletos para pagar, está vendo tudo. O que passa despercebido a Deus? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, se eu me disponho a melhorar a minha vida, me nutrir, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Não é colocar o lado espiritual mais importante do que o material. Nós precisamos das duas coisas, Deus sabe. Deus sabe que eu preciso do pão para meu corpo, e Ele sabe que eu preciso do pão da Eucaristia. Ele sabe de tudo que a gente precisa para estar aqui nesse mundo. Ele sabe que nós estamos inseridos nesse mundo, chamados a ser filhos de Deus, descobrir a nossa consciência de ser filho. Então, quem é você? Eu sou filho de Deus. A minha profissão é o meu caminho de santificação. Como é que eu vou santificar? No lugar onde Ele te pôs. Como mãe, como esposa, como marido. Seja a profissão que você exercitar. É ela mesma, é o seu caminho da sua santificação. É o caminho onde você vai revelar que Deus habita em você. É fácil? Fácil. Repetir as ações dEle ali onde você está. Como é que Ele faria no seu lugar? É um desafio a revelar que somos filhos de Deus, e revelar para cada um que cada um é filho de Deus. Pessoas que perderam essa noção, pessoas que estão perto de nós e perderam a dignidade, nem sabe que tem. Restaurar o outro no abandono, na solidão, no sofrimento. Às vezes nós somos chamados a ouvir Deus no vazio da nossa vida, no solidão, nas situações de maior escuro, mas Deus ali também está. Ele não nos deixa em momento nenhum. No momento de maior absurdo, no momento de maior sofrimento, quem está do nosso lado é Ele mesmo. Não nos abandona. Está sempre conosco, nos conduzindo, e se a gente permitir, Ele dá a luz, né? Se a gente não atrapalhar Ele, Ele mostra. Fala: Senhor, me precede naquilo ali que está tão difícil. Me precede naquela relação que eu vou ter hoje. Vou encontrar com aquela pessoa, para mim ainda é tão difícil, porque eu não aprendi a amar, meu filho. Ainda estou bem no basiquinho. Ainda estou no pré-primário da fé. É um caminho, Senhor. Meu caminho de fé é um caminho. Eu não estou pronta nunca, até na hora da morte. Porque depois que eu morrer, eu não preciso mais de fé, pois eu vou vê-lo. Ai, que delícia. Mas enquanto eu não puder vê-lo, eu vivo da fé. E Bento XVI falava isso. Se nos foi dado uma esperança, que um dia nós vamos vê-lo, que nós temos uma vida que é eterna, e se nós temos certeza dessa meta, se isso é sério para nós, vale a peleja do caminho. Vale a luta desse caminho. Tem hora que o caminho é estreito, eu falo: mas aqui, presta atenção, daqui um dia eu estou te vendo. Valeu todo esforço. Valeu o que a gente tem que passar. Não, hoje está difícil. Outro dia eu falei: você está difícil, né, gente? Tá, mas chegar no céu não é fácil. É assim mesmo. Dá trabalho chegar no céu. Vocês estão achando? A gente nem acabou de chegar, não pode sentar na janelinha, não. Tem um trabalhinho, né? A gente vai chegando, vai sentar na janelinha, né? É um caminho. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta para a oração, para a Eucaristia, existe uma guerra
que a gente tem que tratar ainda, para poder assumir que Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então eu estou saindo da fase que eu quero que Ele prove que Ele exista, para poder falar, seja feita a vossa vontade, o Senhor é o meu Deus. Com quem que nós vamos brigar? Qual é a guerra que nós vamos travar e que ela não é fácil? Com quem? Hoje eu estou igual a escolinha, né? Muito bem, é com o ego, é o eu, mas eu quero. Mas tem que ser do jeito que eu quero. Não é assim? Igual o menino de 3 anos dando birra. Né? Meu filho põe o dedo, não precisa tomar choque, mas eu quero, então vai, toma choque, cai sentado, a gente acorde. Né? Então, é impressionante, porque aí, até eu entender, até eu sair do pódio, né? E colocar Deus no centro da minha vida. E entender que eu vivo para Ele, não para mim. Que Deus é o meu Senhor, Ele não é uma tralha que eu carrego, igual o gênio da lâmpada, na hora do aperto, eu vou lá e falo, eu estou precisando disso. Igual eu vou no supermercado, vou pegar nas coisas, não, há um caminho. Há um caminho. Então, em tudo na minha vida, eu colocar a primeira vontade de Deus antes da minha, a glória dEle antes da minha. Querer primeiro Deus e não as obras de Deus. Não querer ser famoso por causa de Deus, mas querer que Deus seja famoso. Ô chão. Porque existe uma coisa que chama vaidade, soberba, orgulho, o egoísmo. Eu já brinquei aqui uma vez. A gente tem uma necessidade de mostrar que a gente é que fez, né? Você viu isso, fulano? Eu que fiz. Se Deus colocasse etiqueta em tudo feito por mim, todo mundo está com alguma etiqueta de pendurado, feito por mim. O que Ele não fez? O que existe de vida que Deus não fez? Não é? Mas Ele não coloca etiqueta em nada. Mas nós precisamos sempre mostrar para o outro o que fiz. Guardem uma coisa, uma pessoa só precisa ver. E é Ele. Ninguém precisa ver nada que você faz. Ninguém precisa ver o bem que você faz. Ninguém precisa ver a esmola que você deu. Ninguém precisa ver nada. Ele precisa ver. Então, o caminho mais difícil na nossa vida, porque quantos deuses nós colocamos na nossa vida? Quantas vezes nós colocamos a nossa segurança na minha conta bancária, no sobrenome que eu carrego, nos amigos importantes que eu tenho? E quantas vezes eu recebo um cargo público, ou eu assumo uma chefia, eu assumo até um pequeno poder, não estou falando nem dos grandes. E a gente esquece que o poder que Deus nos dá, o cargo que Ele te confiou, é para servir. Mais e melhor. A quem? A Deus, meu irmão. E aí a gente fica tão vaidoso e o poder te toma, porque o poder ele te seduz mais que o dinheiro. Ter poder é uma coisa assim, que nos tira, né? É impressionante, o poder, chega um momento que você faz qualquer coisa pelo poder. Se submete a tudo pelo poder. Né? Então, e isso é uma coisa que a gente precisa vigiar. Né? Aprender a tudo que a gente for fazer, falar com Ele, está certo? É assim que te agrada? Isso está do jeito que o Senhor gostaria, Senhor? Em tudo na nossa vida, isso é um trabalho diário, de muita disciplina. Porque quando a gente assusta, a gente já fez, esqueceu de pedir opinião para Ele, fala, não, eu já fiz, e agora? Agora volta atrás, porque fez tudo errado. O medo que eu tenho de passar ao largo da minha vida verdadeira e não viver aquilo que Ele me fez viver. Fala, Jesus, se eu presto atenção, que o negócio é meio a meio. Se eu chegar lá em cima, se eu falar comigo, se você não fez o que eu falei, eu falei, não é possível, estou todo dia perguntando. Hein? Porque a gente pode passar ao largo da vida verdadeira e não viver aquilo que Deus quer. Porque nós estamos inseridos num mundo de muita vaidade, de muito... O poder encanta. Não é brinquedo. Né? Então, é preciso que até meu coração, até o meu eu ser... É aquilo que o João Batista fala, que eu diminuo para que ele cresça em mim, é uma vida. É uma vida. Então, por isso que nós somos irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós começamos aqui, Senhor, eu também quero pôr a mão. Eu também, Senhor.
Preciso de prova. Até a gente sair dessa fase infantil da fé. Para chegar na fase que a gente não vê nada. Mas que Ele é o Senhor absoluto da minha vida. E tudo eu faço pensando só nele, por Ele e nele, para Ele. Não é brincadeira. Porque é um chão batido, não tem glória, ninguém te vê, não tem aplauso. Tem luta diária, tem dificuldade, tem perseguição, tem tudo que é difícil. Porque nós que seguimos o Senhor, teremos tudo que o chefe teve, ou nós vamos ser diferente? Não vamos. Então não precisamos ter medo. O fato da gente estar rezando não vai nos blindar de nada. Vamos passar por tudo como todo mundo, vamos sofrer até mais. O que nos faz diferente? A certeza de uma presença. Já parece bobo, né? Situação difícil, está rindo. Coitado, está com problema? Não, mas porque é para Jesus tudo ajeita, né? Daqui a pouco dá um jeito nisso. Mas coitada, se me der ter algum problema. Está difícil, pega que nós vamos resolver. Como? Daqui a pouco Jesus dá uma ideia, né? Ele mostra. Se a gente ficar quietinho, Ele mostra. Ele mostra como é que as coisas vão se ajeitar. Peça opinião a Ele, porque Deus não tem opinião, Ele sabe. É só você pedir a Ele. Faça, Senhor. E Deus faz. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus quer essa caminhada conosco, né? De verdade Ele quer ser nosso Deus e Senhor. Por quê? Porque Deus tem tanto para nos dar. Eu tenho hora que eu fico pensando exatamente aquilo que Pedro falou, né? Pedro fala que por enquanto a gente só tem condição de receber o leitinho espiritual. De tão fraco que nós somos. Nós ainda não podemos receber aquilo que é sólido. Então nós precisamos de pedir a Ele, né? Senhor, me faça nascer de novo, espiritualmente. Não é aquilo que o Senhor falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos virar do avesso. Que Ele tire de nós aonde estão as nossas seguranças, né? E mostre que a nossa única segurança é Ele. Ele é o Senhor. É o dia que a gente aprender a dividir tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. Mostrar para Ele, né? Eu falo tanto isso com vocês, a gente se desnudar, de mostrar as nossas feridas, as nossas dores, tanta dor oculta, tanto sofrimento. Mas Ele sabe. Mas aquilo que a gente coloca para Ele, Ele pode trabalhar. Senhor, dá um jeito nisso. Cura isso. Me ajuda a caminhar melhor. Ajuda que nessa minha dor eu possa ser melhor. E que eu possa olhar e a partir daqui ajudar o meu irmão. Porque eu já passei por isso, eu consigo compreender a dor do outro. E ajudar o outro. Nessa caminhada que a gente sabe para onde está indo. Para a casa do Pai. Onde não tem mais choro, não tem mais sofrimento, não tem mais dor. Nunca mais vamos separar. E ajudar o outro nessa transição. Não ter medo. Não ter medo de caminhar com o Senhor. Não ter medo de nenhuma situação da nossa vida. De nada. Por quê? Porque temos Ele. E por que eu posso ter essa certeza? Por causa do amor de Deus. Por Ele nos ama. E essa é a experiência que nós vamos fazer. Porque o dia que a gente fizer essa experiência de ser amado, claro que eu vou querer que aquele que é o meu, aquele que me ama, seja o meu Senhor. Porque é servir alguém de uma doçura como ninguém. Não é esse senhorio de um mundo que te trata como escravo. Não. É uma doçura sem igual. Mas Ele ser o Senhor, porque Ele é o Senhor das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque Ele faz eles serem melhor. Ele purifica tudo isso. Ele trabalha tudo isso. É diferente. É o Senhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? É Ele que vai me ajudar a me organizar. Ele que vai domar a louca da casa, que é a minha imaginação, que não me deixa rezar, que eu começo a rezar, eu começo a voar. Ou às vezes eu vou rezar e eu preparei tão mal, eu estou tão árida que eu começo a falar, só o lábio está em Deus, mas eu estou longe de Deus, então a oração não faz efeito em mim, porque eu não me preparei no coração para rezar, eu não me calei, é só Ele que pode falar, Jesus, o Senhor é o meu Senhor, cala a tempestade do meu coração e fala, sou eu, cala esse tumulto de pensamento que eu estou aqui e fala, sou eu. Acalma a tempestade que está dentro de mim, de tanto pensamento, de tanto sentimento, de tanta loucura. Acalma, Senhor.
Levanta essa mão poderosa sua e fala: acalma, sou eu o teu Deus. Isso não tem preço. Não há remédio no mundo que faça o efeito que essa palavra de Deus faz em nós. Não há nada que possa te acalmar tanto, quando eu estou no turbilhão e eu lembro, mas Ele também está aqui. Isso é de chorar. Na hora que eu estou no olho do furacão, igual hoje eu tive, e eu sei que Ele também está. Eu falo, mas Ele está aqui. E Ele fará. E Ele faz. Né? Então, é maravilhoso ter uma vida que a gente pode dividir. Aí o peso, o cansaço, muda, porque Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Às vezes você não tem um ombro, não tem alguém para chorar, você tem Ele. Pode imaginar um Deus que te dá um colo, te dá um ombro? Como não querer um Deus desse? Como não querer colocar o Senhor como meu Deus? Como aquele que dá conforto ao meu coração, dá alento, fala: você está desorientado por causa de quê? Está ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Eu sou o teu Deus. Mas viver isso de verdade, o que Deus deseja é que a gente coloque isso em prática. Isso tem que ser vivido, isso tem que ser dividido. Você colocar para Ele todas as preocupações. Senhor, como é que nós vamos fazer isso hoje? Quando eu recebo hoje uma lista de cirurgia, estou no CTI cirúrgico agora, Santa Casa está chique. Nós abrimos mais 10 leitos, agora eu só CTI só de pós-operatório de criança, está uma coisa encantadora. Dizer ao marido que eu estou em lua de mel, estou mesmo. Encanto, lindo lá. Parece brincadeira, mas é uma delícia lá. Recebo uma lista de 9 cirurgias, eu tenho 10 vagas, estava 6 ocupadas. Eu olhei e falei: calma com o povo. O bloco cirúrgico me liga às 7h10. Enfermeira: doutora Filó, ele libera tudo, querida. O pessoal falou: Filó, eu falei: que aí, gente, daqui a pouco tudo dá certo. Vai dar certo, claro. O Senhor já está correndo o olho aqui. Daqui a pouco Ele seleciona a turma. Um não vai operar porque está gripado, cada hora acontece uma coisa. O fritar dos ovos tinha 5, o número de vagas que eu tinha. Deus é Deus. Deus é Deus, né? Então o dia que a gente aprender a não tumultuar, a não agitar, a não enlouquecer, porque você olha para o lado e fala: mas Ele está aqui. Isso não tem preço, Ele não precisa provar, Ele está. Porque o Senhor não iria atravessar o universo, sofreu o que sofreu, para nos contar uma anedota. A vida é eterna na presença dEle. Só isso é de nos colocar caminho, só isso é muita coisa. Só isso é para nos fazer levantar a cada dia numa alegria absurda, né? De nada nos temer, né? Porque a gente caminha nesse mundo às vezes com medo. Queria tanto casar, mas eu tenho medo, então nunca vai sair do lugar, nunca vai casar. Queria tanto ter filho, mas eu tenho medo, nunca vai ter. Com Deus você não vai ter medo, né? De nada. Por quê? Porque é a mão que te segura, é a mão que te sustenta, né? É aquele que você sabe que com Ele você vai atravessar o vale sombrio que você tiver que passar, porque Ele é a sua luz e Ele te carrega. É essa confiança inabalável que eu gostaria que vocês tivessem, que vocês nunca duvidassem, ou se apesar da dúvida estar dentro de nós, junto com a fé, nós temos que caminhar com Jesus de uma forma que, lembrar disso que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, e Ele está. Então cada dia de manhã você lembra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, lembra que Ele está contigo todos os dias e fala: hoje é o dia que o Senhor fez para que eu seja feliz, hoje é o dia que o Senhor já venceu por mim, hoje é o dia que eu irei caminhar de mão dada com Ele, com o meu Deus, e hoje Ele terá só o melhor para mim. Por quê? Porque Ele me ama. Repita isso para você, né? E vá para o seu trabalho com a alegria de que Ele te deu para te servir a Ele, servir o irmão, levar a alegria dEle, levar a coragem dEle. Leve as coisas boas de andar diante de um Deus. Deus sempre tem algo diferente naquele dia. Ele sempre tem uma forma de chegar em você pelo outro, por uma palavra, por uma flor que você vai ver, por alguma coisa, Ele vai te mostrar que está por ali. Então, dividam a vida com Ele, não vida uma vida paralela, não. Peça a Ele a graça de estar inserido nele e Ele em você. Isso que Padre Pio falava quando recebia a Eucaristia, né? Padre Pio falava: que mistério é esse?
O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? De um Deus que vem me alimentar, e que é a minha vida, e que é a minha coragem, que é o meu motor, que é a minha energia, que é tudo em mim, e que me põe de pé e fala: vamos, temos muito ainda que fazer, vamos embora. Está preocupado com isso? Me entrega. Você vai ver que solução eu tenho. Brilhante, claro, Ele é Deus. Então hoje eu convido vocês a isso, né? A viver isso, a viver essa vida, esse testemunho que o mundo precisa. O que chamava a atenção dos primeiros cristãos, que todo mundo ficava enlouquecido? Era a alegria deles. E todo mundo vivia, dentre eles, ninguém passava dificuldade, eles se ajudavam. Hoje nós somos o resto desses cristãos. Cadê a nossa alegria de pertencer a esse Deus que é vivo? Cadê essa alegria de caminhar com Ele? Cadê essa alegria? É isso que eu quero provocar em vocês. É a alegria de estar com Ele. A alegria de não tenha dificuldade. Tudo conversa com Jesus. Tudo fala com Ele. E peça a intercessão da mãe dele. A nossa mãe tão poderosa. Até esse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa a ela e foi por ela negado. A escada que nos leva ao céu chama rosário. Cada conta do rosário é um degrau que a gente sobe para chegar lá, para estarmos lá. Quem vai nos defender, quem vai nos estar conosco lá diante dele, é ela. Então vamos pedir tudo. Que tiver com dificuldade, fala com ela: mãe, eu sou meio desajeitada para rezar, mas minha necessidade é essa, só dá uma ajeitada nela e fala com o pai para mim, meu filho. É difícil, a gente não sabe falar. O povo é muito chique, né? Igual chegar diante do rei, é difícil. Fala com ele. Quantas vezes a gente falava com as mães assim: mãe, pede o pai para mim. Fala com ela. Pede ele para mim. Fala com seu filho. Pede ele para mim. Eu só está aí do lado dele. Mostra para ele a minha situação. Pede a ele para mim. Eu até hoje, nesse momento, nunca ouvi que Nossa Senhora tenha negado alguma coisa a alguém. Que ela nos coloque na escola dela e nos ensine a caminhar nessa confiança incondicional que ela teve. Na hora mais difícil da vida dela, com ele morto nos braços dela, ela não blasfemou, ela não falou nada, ela confiou, ela não desesperou, ela esperou em Deus. E ela não foi enganada. Deus ressuscitou Jesus e irá ressuscitar cada um de nós. Louvado seja o nosso Pai.